Shalom Aleichem, a paz sobre ti. Mais uma vez estou aqui para apresentarmos esta videoaula. Hoje o nosso tema para a nossa drachá é Vaikra, Sefer Vaikra, Perek 16, Pasuk 8. Capítulo 16, Pasuk 8. Nós estaremos aqui fazendo uma abordagem dentro deste capítulo e desta paraxá, analisando versículo por versículo e trabalhando todo o contexto para sabermos se este bode expiatório, que é chamado de Azazel, na verdade, ele representa, conforme algumas linhas de pensamentos e pseudociências religiosas, que defendem ser Azazel uma espécie de demônio ou um anjo, e alguns outros, até com cunhos teológicos e argumentos teológicos, tentam dizer que Azazel seja Satã. Outros, a fim de negarem a tipologia, a figura deste bode, a figura do Mashiach, demonizam, termo este adaptado à língua portuguesa, para Satã, a fim de negarem que haja um tipo da figura deste bode ao Messias, ou a pessoa de Yeshua. E nós estaremos aqui então fazendo a leitura do texto, a fim de que você possa ter uma compreensão. E eu estarei analisando versículo por versículo, não apenas o verso 8, trabalhando para entendermos a quem aponta este segundo bode expiatório, ou os dois bodes expiatórios que foram ordenados pelo Senhor a Moshe, a fim de que Arão pudesse pôr as mãos sobre estes bodes, transferindo o pecado do povo para este bode. Então nós encontramos o texto, vamos à nossa Bible Word, o versículo aqui em hebraico, onde você pode observar aqui o cursor. Estou passando o cursor aqui em todo o texto hebraico, até para que eu tenha uma visibilidade maior, para lermos o texto completo. Vamos lá. Venatan ha'aron al-shinei ha'shirim goralot goral echad la Adonai veoral echad la Azazel. Este é o texto em hebraico. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Nós trabalharemos bem a questão da tradução usada, os termos que são usados, de acordo com as preposições que aparecem, ligando tanto o sujeito Adonai quanto o substantivo Azazel, a fim de entendermos melhor a quem figura este bode expiatório. Voltamos então aqui. Azazel, em hebraico, é um nome atribuído, segundo algumas pseudociências, a um anjo. Esse anjo seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade. Isto aconteceria sempre em Yom Kippur, o dia de Yom Kippur, segundo uma das linhas de interpretação. E por outro lado, uma figura misteriosa que aparece por 3 vezes na Bíblia hebraica, relacionado expressamente com o ritual deste dia sagrado, chamado de Yom Kippur, dia da expiação, quando, na época do Templo de Jerusalém, um bode era sacrificado para o Eterno, ou o Criador, e outro era ofertado, segundo esta linha de pensamento, a Azazel. Então nós entenderemos, procuraremos dentro do texto saber se havia um bode para Azazel, ou Azazel era um nome, era uma pessoa, era uma figura, era o deserto, o bode era para Azazel, ou o bode era para
o Senhor. Sendo este o último bode, o segundo bode, o bode emissário, é um animal encaminhado ao deserto. Então, partindo dessa premissa dentro do texto, nós estaremos aqui analisando lá Azazel. Podemos observar aqui em vermelho, em vermelho o texto, está com a preposição lá. E a preposição lá atende algumas regras da gramática. Ela é uma preposição inseparável, a sua forma aparece como um sheva diante de outras consoantes, e neste caso aqui, ela aparece como a vogal, o sinal massorético chamado patar, entendendo a presença de um artigo que está aqui oculto. Este artigo ele está oculto, haja visto que a preposição ela toma para si a vogal do artigo, como também a vogal em que o sheva estiver compondo. Neste caso aqui, nós temos um ai composto de sheva. Então, a consoante ela toma então a vogal plena, ou seja, a vogal patar. Devendo então o texto ser mais bem traduzido para Azazel, e não por Azazel ou pelo Azazel, ou para Azazel. Para Azazel. Esse para Azazel é uma preposição. Esse para, o ler aqui, lá, é uma preposição de ligação. Liga dois termos ao outro, ou seja, um para Azazel. Esse para não significa que o bode especificamente seria para um sujeito, para um personagem, mas para Azazel. E nós compreenderemos aqui, mesmo o termo não sendo tão bem trabalhado durante séculos pela teologia, nós veremos nas páginas das Escrituras, que este termo, na verdade, ele faz alusão a um efeito e não a um sujeito, ok? Então, lá Azazel errado, Vegorá, lá Adonai errado, Gorawat, Hashem al-Shinei, Aharon, Venatan. O texto começa, na verdade, com Venatan. Nós tivemos aqui, quando eu fui transferir para o Word, houve uma questão de configuração. Então, nós vemos aqui o texto apresentado. Venatan, Aharon, al-Shinei, Hashem, Vegorawat, errado lá Adonai, Vegoral, errado lá Azazel. Pois bem, o dia da expiação entre os israelitas era altamente significativo. Era o dia santo mais importante do ano judaico. A Torá em Vaikra descreve como decorria a cerimônia do dia. Há quem defenda e acredite que um dos bodes seja o tipo de Satanás, como eu falei aqui, isolando-se o texto e dando uma má interpretação, uma má tradução totalmente do que o texto vai explicitar. Há um comentário que eu quero deixar aqui, feito no livro O Conflito dos Séculos, pela doutora Ellen White, no capítulo de número 23, ela diz o seguinte: como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue deste, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em novo concerto, os pecados dos que se arrependem são colocados sobre o Mashiach e transferidos de fato para o santuário celeste. Aspas. Quando o Mashiach Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrastar a penal final, ou a pena final. Assim será Satanás para sempre banido da presença do Eterno e seu povo, eliminado da existência da destruição final do pecado e dos pecadores. Bem, ainda que para satisfação espiritual e
pessoal do nosso intelecto, da nossa capacidade de querer que um texto seja aquilo que na verdade satisfaz a nossa crença, e essa hipótese, essa tese levantada pela doutora Ellen White, não há respaldo bíblico em nenhum contexto bíblico que possa amparar essa linha de interpretação. Tá? Esta é uma interpretação defendida e aceita por diversos teólogos e estudantes da Bíblia. Mas eu estaria usando aqui o modo Pardes totalmente para trazer maior transparência do texto. Ou seja, quando eu digo de Pardes, eu me refiro a Pshat, Remes, Drash e Sod. Então eu estaria fazendo uma drachá, me valendo dos 4 níveis de interpretação para que tenhamos uma interpretação consolidada em todo o Tanar. O termo Azazel aparece 4 vezes no texto bíblico. Vemos aqui. Vamos à nossa Bible Works. Aqui nós temos, olha, Levítico 16. 8, texto este já supracitado. Vemos Levítico 10, tá? Também aqui, ó, para você. E Levítico 16, 26. Veja bem o que eu vou fazer aqui. Eu darei 2 cliques duplo na palavra Azazel aqui que eu sublinhei, e vocês verão quantas vezes este termo vai aparecer em todo o Taná. Vamos lá? Vejam bem. Aqui já está, olha, 3 vezes. Suponha que eu quisesse a palavra Aharon, só para vocês terem isso bem esclarecido. Olha, quantas vezes aparece a palavra Aharon? O mesmo se eu fizer com a palavra Azazel, eu verei quantas vezes este termo aparece. Ok? Então, vou trazer aqui para vocês, primeiramente, uma análise do texto do termo Azazel, onde você poderá ver, olha, como eu expliquei no início, Azazel, vejam bem, aqui em cima a preposição le, prefixada, ela foi prefixada. Observe que o termo por si só é escrito com patar, ou ratef patar, ou patar composto de sheva. E a preposição tem essa forma aqui. Ela foi prefixada ao termo, ela toma a vogal plena, então, para a Azazel. Observe que a página 269 do nosso analítico, ela vai nos mostrar uma das possíveis tradução, olha, um deserto, ou exert demon, ou um deserto do demônio, ou deserto demoníaco, ou deserto da tentação. Então, Azazel, na verdade, não refere-se a um sujeito, a uma figura, a uma personalidade, e sim a um lugar, e não a um demônio. Também podemos observar a preposição aqui prefixada a Adonai, termo este tetragrama, ó, lá Adonai. Aqui neste caso a preposição aparece desta forma por questões de algumas regras, pois vemos aqui que a vogal toma justamente a vogal do artigo re. Isso é chamado de síncope no hebraico, tá? Então, o termo deve ser traduzido para o Senhor. Para o Senhor. Aqui, para o Senhor. Então, um dos bodes, na verdade, era sacrifício para o Senhor. O outro era para sacrifício do povo, para benefício do povo. Um para satisfação do Senhor, em oferta, e outro para sacrifício do povo. Vamos entender melhor o texto. No texto maçorético da Bíblia, o termo é a combinação de 2 radicais, bode e desaparecer. Por isso, o significado bode que desaparece. Ainda o termo pode ser traduzido como força do Eterno. Na Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, o termo significa aquele que leva embora, afasta o mal. Portanto, a Vulgata Latina apresenta em lugar de Azazel o termo capes emissários, traduzido como bode emissário. Vamos conferir? Olha, nós temos aqui, eu poderia me valer aqui de alguns códices, mas vamos aqui ao texto grego,
onde você pode ver aqui a Septuaginta. Temos duas versões, temos a Septuaginta, temos uma versão em inglês aqui de King James Version, temos a ARA, versão revista atualizada, e a revista corrigida, mas eu vou buscar aqui também a versão em latim. Eu fui ao Targum, estou aqui para vocês, vou a Levítico, Vaikra, verso 8. Então, em hipótese alguma, olha aí a versão em inglês, one lot for the Lord and the other lot for the scapegoat, ou seja, é para o Senhor, esse exclusivamente para o Senhor, e o outro para expiação. Então observe a versão aqui, scapegoat, scapegoat, para expiação. Nós lemos lá, carpes emissários, e não para Azazel como um demônio, em hipótese alguma. Continuando, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento declara a dificuldade de exatidão do termo Azazel, bem como o Dicionário Hebraico Português e Aramaico da Sinodal e Vozes, página 176. Contudo, o texto é claro em afirmar que os pecados serão colocados sobre ele. A palavra tem sido entendida e traduzida de diversas maneiras. Então, tem aqui as versões antigas, como eu já mostrei para você lá, onde a gente pode conferir depois, e a própria Vulgata, onde coloca lá também bode emissário, ou o bode que vai, pois foi conduzido. E tem traduzida pura ou remoção total. A interpretação rabínica em geral tem considerado que essa palavra designa um local aonde o bode era enviado, um deserto, um local abandonado ou um ponto elevado de onde o animal era atirado, conforme referência de versículo 22 do mesmo capítulo, que podemos conferir agora, verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ok? Então, a gente vai voltar neste texto também para consolidar nossa interpretação. Continuaremos ao verso 8. O verdadeiro uso e significado dessa palavra neste texto é, na melhor das hipóteses, incerto. No entanto, seja qual for o significado exato, o fato relevante é a remoção de pecados mediante a imposição deles sobre o bode. Portanto, diante disso, a afirmação de que Azazel simboliza Satanás é o mesmo que afirmar que Satanás tem parte na salvação do homem, já que a obra da salvação consiste no pecado de ser perdoado e esquecido, conforme Hebreus, aí as referências, Miqueias 7, transpassarei as vossas iniquidades, a vossa anomia, e lançarei nas profundezas do mar. E temos aqui Isaías 53, apesar deste texto, por alguns judeus tradicionalistas, ser interpretado como fazendo alusão a Israel e não ao Mashiach, que levaria sobre si todas as nossas enfermidades, dores, etc. Ok? Agora vamos à palavra aqui, errade, vê no texto. Errade e vegoral. Errade e vegoral. Aqui é edição, não tem problema. E o bode, um para emissário. E um bode para emissário. E lá, Azazel para Azazel. O bode não é a figura de Satã, mas foi enviado para o deserto, levando sobre si os seus pecados, sobre si os pecados do povo. O texto é bem claro, mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário, não para o bode emissário, é diferente. Para bode emissário, para o bode emissário, diferente do que aparece no termo lá Adonai, aqui
Um dos bodes é para o Senhor, errado Adonai. O outro, um para Azazel, ou seja, para um lugar, para o deserto, para uma expiação, para o pecado do povo. Um para satisfação, outro para remissão dos pecados. Um para satisfação do eterno e outro para remissão dos pecados do povo. Podemos também analisar e atentarmos para outro detalhe do texto, no verso 21, que eu quero analisar com você agora. Bem, o verso 21, vamos à versão hebraica. É um verso bem grande, mas eu estarei me atendo aqui nesta palavra. Veshlar be'ad ish iti ha-midbarach. Olha bem. Veshlar be'ad ish iti ha-midbarach. Então, o verso 21 vai explicar justamente para onde fora enviado o bode que era emissário, o bode enviado. Aqui está o termo também chave, shalir, veshlar ou shlar, que é do verbo enviar, que é um verbo muito interessante para ser trabalhado. Temos aqui be'ad e ish. Be'ad aqui pode ser traduzido como pelas mãos, por intermédio de um homem. Iti hamidbar, contigo para o deserto. Será levado por intermédio de um homem para o deserto. A nossa tradução aqui, em português, e porá sobre a cabeça, pela mão de um homem à disposição para isso. Então, vamos trabalhar mais esse texto. Bem, vamos agora então aplicar o tipo deste texto ao Mashiach. Matitiar, Mateus 4, verso 1. A seguir, Yeshua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Azazel, o diabo ali era Azazel? Óbvio que não, em hipótese alguma. O texto vai dizer que ele foi levado pelo Espírito. Observe que aqui em cima eu tenho, olha, be'ad ish, por intermédio de um homem enviado para o deserto. O texto vai dizer que Yeshua foi enviado. A versão em português diz conduzido, levado, mas é o verbo shalir, o verbo enviar, pelo Espírito ao deserto. Eu quero trabalhar isso aqui com vocês. O termo mão, be'ad, com a preposição aqui, bet, ela faz parte das preposições separadas, é uma das preposições separadas, mas iad, be'ad, pode ser traduzido por intermédio. Vou dar um exemplo. Hanavir be'ad, Hagai, debar Adonai. Palavra do Senhor por intermédio, ou seja, do profeta Ageu, Hagai, que significa festa, vem de Hag. Né? Veja algo significativo, agora valendo-nos do nível Sod, não querendo estabelecer doutrina, regra, ou concluir apenas com base nisso, mas podemos consolidar nos vários níveis de interpretação a nossa tese de que o bode emissários é, na verdade, o tipo de Yeshua, be'ad. Eu tenho bet, reduzido, 2, Yud, 10, Dalet, 4. Na soma total, 16. 16 Ragil é reduzido, somando é igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Observe que 7 é um número pleno, representa complemento, mudança de estado, pleno. Agora veja que detalhe, a palavra ruach, que vai aparecer lá em cima no nosso texto de Matitiarro, que Yeshua fora conduzido pelo Espírito ao
deserto, ao deserto, nós vemos a gimatria Resh 200, Vav 6 e Ret 8. Temos 214. Na soma, reduzindo-se, 2 mais 1 mais 4 igual a 7. Ou seja, eu tenho aqui números semelhantes na gimatria para consolidar uma unidade e uma semelhança dos termos. Tá? Eu trunquei os zeros, eliminei, observe bem, olha, 2 mais 6 mais 8 igual a 16. 16 mais 6 igual a 7. Então, pasme e não se assuste. Veja agora a gimatria do termo Azazel. Se ele tem alguma coisa a ver com Hassatan ou com qualquer número que seja, na verdade, pertencente a Satã, uma vez que hoje, mesmo mal interpretadamente, dentro da teologia, define o número 6 como um número de homem, mas também o número do anticristo, o número de Satã. Então você verá aqui que Azazel ou Lazazel, vamos pegar todo o termo, ele nos dará um valor numérico. Olha, Ain, eu não estou nem... Olha, Ain, Lamed, que é 30, aqui, Zain, Aleph, que é 1, tem o Zain novamente, então somei 115, reduzido, 1 mais 1 mais 5 igual a 7. Então, observe que tanto Azazel como Ruach e Beyad estão em conexão, ou seja, são semelhantes. Tudo aponta para uma semelhança e não para uma diferença. Diremos aqui um alon do grego e não um heteros, né? Uma diferença de termos, mas não de semelhança. Realmente, até que me provem ao contrário, eu me recuso a acreditar e defender que o bode emissário, também classificado pela mitologia e por algumas pseudociências como Satã ou um anjo, etc., tem alguma semelhança com Satã, pois Azazel, na verdade, é apenas um lugar e o bode emissário é o tipo do Mashiach. Como podemos ver isso? Por que 2 bodes? Cada um dos bodes pode representar as duas naturezas do Mashiach, a humana e a divina, e o seu ministério, mostrando que somente ele pode exercer os 2 ministérios ao mesmo tempo, como vimos isso nas Escrituras Sagradas. Isso é, emitir e propiciar por todos os pecadores. Um bode é para o eterno e outro para o homem que terá os pecados perdoados. E Yeshayahu profetizou, lembra do texto que eu comentei com vocês, lá em cima? Olha, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta. Observe a palavra aqui, ao Senhor agradou Moelo, ou satisfação. O verbo agradar, aqui mesmo no pretérito, demonstra que ao Senhor agradou. Então, um dos bodes, observe que está lá para Azazel. Vamos voltar ao nosso texto, para Azazel, verso 8. Lá Azazel e lá Adonai, para o Senhor. Então, demonstrando que um dos bodes era para satisfação do Eterno, para cumprimento e deleite daquilo que o Eterno já havia prometido ao homem, sob expiação dos pecados do seu povo. Ok? Ainda que muitas correntes de interpretações defendam que o bode seja a figura de Satã, Azazel, emissário, enviado, não se pode afirmar com exatidão tal significado, pois é necessário o contexto, e isto pode ser encontrado em outras passagens bíblicas. Ainda é dito pelo profeta Yeshayahu, Isaías, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pergunto, Satã pode ferir, carregar transgressões de alguém? Satã pode expiar pecado de alguém? Não. Observe que o texto diz que Arão poria sobre as mãos, sobre a cabeça do bode vivo e confessaria todas as iniquidades dos filhos de Israel. E essas iniquidades seriam transferidas para o bode. E esse bode seria então conduzido para o deserto, a fim de que ficasse à disposição para isso. Quando Yeshua for apresentado para sacrifício, podemos observar que foi o sumo sacerdote Caifás quem, na verdade, dar a ordem, na verdade, de sacrifício do Mashiach. E aqui nós vemos que isto fora feito sobre qual dos bodes? Sobre o segundo. Arão põe a mão não sobre o primeiro, porque o primeiro era para o Senhor, o emissário. Alguns estudantes do Taná tentam interpretar e traduzir este texto apenas semanticamente. É isso que tem levado à confusão e querer dizer que Azazel seja Satã ou coisa semelhante. Contradizendo certas traduções, o versículo 8 está escrito da seguinte forma: lá Adonai Errad, lá Adonai Vegorar Errad, lá Azazel. Aquele que seria sorteado para ser sacrificado pelo Senhor, ou seja, bode para o Senhor, ou para o bode do Senhor. E lá Azazel Errad, e um para ser bode emissário. Ou seja, Azazel não tem nada a ver com um demônio, com um personagem, mas sim com um estado, com um propósito, com um fato, com uma condição que o bode assumiria, que era emissário, ou seja, bode para ser enviado. A preposição ler, eu já expliquei para vocês, prefixada ao termo, assim como a preposição ler na palavra Adonai, também na palavra Azazel. Mas temos também uma outra preposição, que é a preposição al. Esta preposição que aparece no texto realmente traduz o significado de sobre, em cima, por cima, enfim, tem aqui vários significados. Isto realmente está de conformidade com o supracitado texto, que atende ao contexto desta passagem. Sobre o bode estavam os pecados dos homens. Isto, numa linguagem figurativa, o bode foi enviado para o deserto. Para quem? Para Azazel, para ser emissário, enviado. Observe que Yeshua fora conduzido ao deserto a fim de ser tentado para, após a saída do deserto, estar ministrando e apregoando o ano aceitável do Senhor. Fico pensando aqui, conjecturando, como um bode sobreviveria num deserto sem pasto e sem água, sem qualquer possibilidade de alimentar-se, pois se era um deserto, não havia nada. Este bode jejuou, e isto assemelha-se bem o jejum de Yeshua no deserto, pois no deserto não há o que comer. E isso nós vemos claramente em Matitiahu 4:2, mostrando a total semelhança no tipo do bode com a figura do Mashiach. Ao analisarmos o texto bíblico com bastante atenção, perceberemos alguns detalhes que farão toda a diferença, e aqui consolidamos a nossa exegese. Número 1. Os dois bodes separados para serem levados à presença do sacerdote deveriam ser semelhantes. Olha só, semelhantes. Isso nós encontramos no verso 5. Porém, Satanás em nada é semelhante a Yeshua. Aqui já refutamos toda possibilidade de semelhança para essas teses que apresentam por aí. Todo animal separado para o sacrifício deveria ser perfeito, incluindo o bode emissário. Eu lhe pergunto, Satã é perfeito? Não. Número 3. Tanto o bode expiatório quanto o bode emissário, Azazel, são chamados de bodes necessários para expiação. Satanás pode expiar o quê e purificar o quê? Número 4. Sobre o bode emissário recairia a iniquidade do povo,
Porém, a Bíblia declara que foi sobre Yeshua que as iniquidades caíram. Satanás poderia levar a iniquidade de alguém? Número 5. A Bíblia deixa claro, ou Tanar, que o sumo sacerdote simboliza o Machia, e este sumo sacerdote colocaria as mãos sobre a cabeça do bode emissário e lhe confessaria as iniquidades. Aí voltamos aos dois papéis de Yeshua, como aquele que oferece, quanto o próprio tipo do sacrifício. Porém, será que Yeshua é representado pela Bíblia, pelo Tanar, como alguém que vai se confessar diante de Satanás? Em hipótese alguma. A palavra diz que ele não teve pecado. E número 6, deixa bem claro: sairá e oferecerá o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Portanto, se o bode emissário simboliza Satanás, este tem o poder de expiação? Só após isso a expiação estaria completa. Por essas razões, não posso concordar com a interpretação que afirma ser o bode emissário um símbolo de Satanás. Não concordo, porque sei claramente que Satanás não tem parte no plano da salvação, da redenção, da expiação do pecado do homem. Ok? Então, não podemos concordar com isso. E aqui fechamos nosso drachá, o nosso midrash, baseados aí. Tenho as notas bibliográficas que eu gostaria que você consultasse para mostrar que nossos argumentos todos estão voltados em pesquisas sendo sedimentada com alto nível bibliográfico. Ok? Então, eu agradeço a você pela sua atenção mais uma vez e estamos aqui para cooperar com o seu crescimento, com o seu nível acadêmico. E se você desejar adquirir qualquer um de nossos materiais, artigos, entre em contato conosco, pois será um prazer saber que estamos sendo úteis para ajudar a você crescer em conhecimento e graça, refutando certas teorias que tem aí que mais se parecem ou se assemelham a blasfêmia contra o próprio Eterno. Ok? Shalom Aleichem, que a paz esteja sobre você e até a próxima vez.